Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo. É um livro que eu estou estudando. Eu estou seguindo o planner do estudo da Bíblia em um ano. Eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia no Êxodo 14. A gente vai ler do 9 até o 18. Aqueles que conseguirem, abrir a Bíblia em reverência à palavra do Senhor, se coloquem de pé. Êxodo 14, a partir do verso 9, e a gente vai até o 18. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, amados: E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros, e o seu exército alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e eles temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso que nos tem tirado do Egito? Não é essa palavra que temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais. Diga todos juntos. De novo, mais uma vez. Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende o mar, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, e todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Podeis assentar em nome de Jesus. Já tem um tempo que eu ministrei essa palavra numa live, eu estou trazendo hoje para a igreja, e lá eu coloquei como no vale da decisão. Quando a gente está no vale, que está no estreito, é aí que a gente tem que saber como tomar uma decisão. E a gente, às vezes, está num vale e a gente sente medo. E eu quero dizer para você que medo é necessário para que a coragem se manifeste. Você nunca vai entender o que é a coragem para poder tomar uma decisão e avançar dentro do seu vale se você não perceber o medo. Agora a gente tem uma escolha. O que é que eu vou escolher alimentar? O medo ou a coragem? Porque eles dois estão competindo dentro da nossa mente. E aí é nesse momento que a gente tem que saber o que é que eu vou fazer. E aqui a gente tem a história do povo de Deus, que já estava passando por vários momentos para poder sair da terra do Egito. Aí já viu que teve as 10 pragas, aquela situação toda, e o povo consegue sair da terra de Faraó e agora começa a caminhar em direção ao mar. E aí eles estavam tão tranquilos, tão despreocupados. Nós já vencemos essa etapa, agora a gente já vai para a terra prometida. Eu quero dizer para você nessa noite, meus amores, que quando Deus tem uma promessa para a vida da gente, Ele tem uma bênção para nos entregar, a gente não vai vencer só uma batalha, nós vamos enfrentar várias batalhas. Ali tinha acabado de fechar uma batalha para o povo sair da escravidão e sair numa luta, porque Faraó não queria deixar de jeito nenhum, mas aquilo foi permitido pelo Senhor, o endurecimento do coração de Faraó, para que houvesse a manifestação da glória de Deus em Faraó e o povo cresce. Porque o povo ainda estava com o coração endurecido, porque Deus já sabia que aquele povo no deserto não ia dar boa coisa, que aquele povo no deserto ia murmurar, ia se queixar, e Deus já estava dando uma sinalização. Olha, Faraó está com o coração endurecido, mas eu vou ser glorificado na história de Faraó, e vocês vão saber que eu sou o Senhor. E nesse momento, Deus traz novamente à memória aquilo que ele fez lá no Egito, no meio do povo, e agora que eles estão na beira do mar.
Imagine. A gente sempre tem que trazer, mergulhar um pouco na história. A gente sai de uma situação de escravidão. Imagine a gente como o povo do Egito, do povo escravizado do Egito, o povo de Deus escravizado do Egito. A gente consegue sair, pega todas as nossas coisas, os nossos pertences e vamos seguindo em direção a uma terra que o Senhor nos prometeu, a uma bênção que o Senhor nos prometeu. Você está caminhando em direção àquilo que o Senhor te deu como bênção? As bênçãos do Senhor, amados, elas não acrescentam dores, elas não trazem confusão na nossa mente. Então a gente tem que ter certeza que é bênção do Senhor, porque quando tem confusão, não é bênção do Senhor. Tem luta para alcançar. Mas quando tem confusão, não é bênção do Senhor. E aqueles homens estão caminhando ali com Moisés conduzindo aquele povo todo e tal, venceram aquela primeira etapa. Na cabecinha deles, Deus já resolveu tudo, agora é só chegar no destino. Nem sempre chegar no destino é um caminho fácil. E a gente tem que ter a consciência que nas nossas vidas, diante dos problemas que nós estamos vivendo, nos vales que nós estamos passando, nem sempre vai ser fácil. E vão ter momentos que nós vamos precisar tomar decisões que não tem nada a ver com a ótica da lógica que a gente está vendo ali naquele momento. Aí o povo vai chegando, chega na beira do mar, daqui a pouco vem a notícia. Olha a fumacinha, a poeira levantando lá embaixo. Vem Faraó com seus carros, seus cavaleiros. E agora, Moisés? Aquele povo entrou em desespero. Hoje a gente vive uma situação de instabilidade no ambiente do trabalho que é muito grande. Então, em uma das instituições que eu trabalho, só está rolando demissão. Tá assim a rodo. E aí o pessoal no grupo começa a colocar, fulano foi demitido, e agora eu estou com medo. Eu disse assim, Senhor, eu não tenho medo. Eu vou ser honesta com vocês, eu não tenho medo. A única coisa que eu vou enfrentar é pagar os tempos. E aí vai ser difícil. Mas eu sei que o Senhor vai me dar vitória. Então, se eu for demitida, eu sei que foi permissão do Senhor, porque Ele tem propósito lá na frente. Então, eu vejo as pessoas desesperadas porque estão num vale, dentro de uma situação que é crítica, que é caótica, e todo mundo ali com medo de perder o seu emprego. Eu entendo, porque às vezes só tem aquele emprego, é o seu ganha-pão, e fica mesmo. Aleluia, glória a Deus. Obrigada. Então, as pessoas ficam, é normal ficar numa instabilidade emocional, porque é o seu ganha-pão, é a provisão que vai trazer para dentro de casa. Aí as pessoas podem dizer, mas sua vida é confortável porque você tem o seu marido, você pode ficar tranquila. Não. O meu dízimo sai da minha profissão. Então, eu amo ajudar na casa do Senhor. E o Senhor, Ele sabe disso. Então, quando essa situação chega, os outros que não conhecem ao Senhor entram em desespero. Aí aquele povo colocando um monte de informação, e eu só lendo. Eu disse assim, que bom que eu tenho o Senhor, meu Pai. Porque o Senhor tem um consolador que aquieta a minha alma, e eu entendo que o Senhor é o meu Deus da providência. Porque se o Senhor me colocou ali, eu já estou ali há 20 anos, eu só vou sair dali quando o Senhor quiser. Então, quando a gente conhece ao Senhor, a gente profetiza também nesse ambiente e a gente exercita a paz que excede todo entendimento. Aí o povo começa a ver a fumaça de poeira subindo, entra em desespero e diz, Moisés, e agora você trouxe a gente aqui para morrer aqui na beira do mar e tal? Porque eles viram um mar à frente dele. Eles não pensaram na possibilidade que o Senhor, Deus da gente, ia fazer um milagre naquele momento. Mas naquele instante em que a mente colocou ali aquela situação, a gente não consegue pensar. O que tem trazido no seu vale de decisão, que está lhe dando medo, que está lhe dando ansiedade, que está lhe dando angústia, que está fazendo com que você fique sem saber que decisão tomar, porque você está vendo o mar fechado na sua frente. Não vamos esquecer que existe um Deus que cuida de nós. Já foi ministrado aqui essa noite, eu disse assim, eita, meu pai, o Senhor é bom demais, viu? O Senhor faz assim, começa um pedacinho e depois faz o arremate para poder trabalhar nas nossas vidas, queridos. Nós temos problemas e nunca vamos deixar de ter problemas, cada um na sua instância, cada um com a sua cruz, segundo aquilo que pode carregar. Então, tem situações que
suas que para mim podem ser pequenas, mas para você lhe afeta, desestabiliza suas emoções e a gente tem que respeitar. Porque cada um sabe como lidar com os seus problemas segundo as suas condições emocionais. O Senhor respeita, nós precisamos respeitar. Agora, o que é que nós vamos fazer no nosso vale da decisão? A gente vai tomar uma decisão de coragem ou vai ficar tremendo de medo até a carruagem chegar e detonar com a nossa vida? Então, aquele povo foi para Moisés. Moisés, vocês esqueceram do Senhor? Vocês esqueceram o que ele disse, o que ele já fez lá e como guardou a gente, os primogênitos todos ficaram guardados e os outros morreram? Eles estão vindo, mas o Senhor está dizendo aqui, ó, não tem mais estar quietos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. E quando o Senhor diz assim, é hora de calar, é porque não é hora de murmurar, é hora de orar, é hora de interceder, é hora de você se enxergar, perceber como está o seu vale, para que você possa se posicionar em oração e saber o que Deus vai fazer. Tem coisas que você não vai poder fazer, mas o Senhor, ele vai pelejar as nossas pelejas, queridos. E a gente precisa sair daqui com essa certeza, porque quando você sai com essa certeza, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, ela reina. Ela reina. A gente não vai entender, ninguém vai entender, e você começa a rir, as pessoas vão dizer assim, você é louca, Isis? Você não está vendo o caos? Eu vou dizer assim, eu sei o Deus que eu sirvo. Se ele quiser que eu fique, eu vou ficar. Se ele não quiser que eu fique, eu não vou ficar. O quanto vai acrescentar eu perder noite? Isso está dizendo que perdeu noite. O quanto vai acrescentar eu assaltar a geladeira de ansiedade? O quanto vai acrescentar eu deixar de comer porque eu estou com falta de apetite, porque eu estou ansioso, estou ansiosa? O quanto vai acrescentar resolver o seu problema você ficar falando, murmurando? Nós somos servos do Senhor. O poder está nas nossas mãos. Nós precisamos nos apropriar do poder, queridos. O poder é a palavra. E por mais que você, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você não tem fé suficiente, que você acha que não tem fé suficiente, aleluia? Profetize na palavra de Deus. Mas eu não estou acreditando, mas vai na palavra. Vai na palavra. Insiste na palavra. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor cumpre a palavra. Não é por causa da nossa fé grande, fé pequena, fé mais ou menos, mas é por causa da palavra. Então, quando a gente reivindica na palavra, inevitavelmente a gente tem como cumprimento aquilo que Deus tem na palavra para as nossas vidas. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, que Jesus faz assim, que os discípulos dizem assim para Jesus, Senhor, é no seu nome que eles estão fazendo essas coisas. Jesus diz assim, deixa. Mas Jesus sabe quem são os dele. Então, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da palavra, tudo pode acontecer. E eu tenho certeza que tem gente que não é crente, que usa o nome de Jesus e está sendo abençoado. Agora não sabe se vai para o céu. Entende, queridos? Então, a gente tem um poder nas nossas mãos, que a gente não se apropria, mas a gente valoriza muito mais o vale da decisão, o problema, o mar fechado, e aí entra em pânico. Nenhuma pessoa em pânico consegue correr, consegue subir numa árvore para fugir de um cachorro. Nenhuma pessoa em pânico consegue raciocinar de forma lógica, se desviar de um problema ou então enfrentá-lo de forma adequada. Pessoas em pânico são pessoas desnorteadas. Elas perdem o seu norte. Uma pessoa desnorteada é uma pessoa que perde o seu norte. E quem perde o norte, perde Jesus. A gente precisa colocar Jesus no nosso vale. Não, mas eu preciso resolver isso do meu jeito. E às vezes a gente, como crente, faz isso. Preciso resolver do meu jeito, porque eu acho, a ciência da axiologia, ela está aí. E todo mundo acha alguma coisa. E eu tenho me policiado para quando me perguntarem alguma coisa, eu dizer, eu acho. Eu vou dizer, eu entendo, eu penso que. Porque achar é uma suposição.
Então, quando você pensa que, quando você entende que, você está trazendo a certeza diante daquilo que você tem como concepção. Que pode ser errado, o outro pode confrontar você, mas você pode estar certo, porque você pode estar pautado na palavra, e quando você coloca a palavra, diz, eu penso assim porque está escrito. Jesus, ele combateu Satanás na palavra, e Satanás afrontou Jesus na palavra. Quem somos nós? Nós somos preciosos do Senhor. Não estamos isentos de passar por vales, mas nós precisamos enfrentar os nossos vales. A gente não pode transferir o nosso vale para ninguém. Eu fico imaginando lá aquele povo tudo na frente do mar. Cada um estava numa posição. Aí tinha um que estava mais para a direita, outro estava mais para a esquerda. Aí tinha mais onde tinha mais para um lado, onde tinha menos para o outro. Tinha mais pedra para um lado, mais pedra para o outro. Mas todo mundo estava na frente do mar. E quando o mar se abrisse, ninguém ia assim um atrás do outro, um mais para um lado, um mais para o outro. Isso aqui eu estou conjecturando, imaginando como foi essa abertura do mar. A gente não estava lá, mas a gente pode imaginar, né? Julinha, quando fez aquele quadro, ela imaginou como seria, ela abriu espação. Então, o povo, quando atravessou, tinha proteção. Eu quero dizer para você nessa noite, quando você está passando pelo seu vale, e que Deus diz, por que está parado? Por que está quieto? Vamos marchar. Deus está dizendo aqui, ó. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Senhor, como é que eu vou marchar se o mar está fechado? Senhor, como é que eu vou caminhar se eu não estou vendo nada para fazer, para avançar? O Senhor está dizendo, eu quero que você marche. E quando você marcha, você pode marchar, né? Não é assim, pastor? Marchar parado, você está se preparando. Vai marchando em oração, vai marchando. Não desista, porque quando a gente fica parado, o corpo cansa. Mas quando a gente está marchando, ó, marchando no mesmo lugar, nós estamos nos preparando, aí o sargento faz assim para o soldado, avançar, e ele, é o pé direito ou o pé esquerdo? Aí eu já no esquerdo, não, e avança. Então, no momento que você está marchando ali parado, você está se preparando espiritualmente em oração. Queridos, o poder da oração, ele é indubitável, a gente não pode ter dúvida do poder de oração. Mas como é que a gente ora? Eu vou orar para me tirar do problema. Estou gostando desse problema. Nesse Egito aqui, não estou gostando. Esse mar aqui está difícil. Senhor, acaba lá com essa situação para me livrar. Não. Senhor, me dá força para poder avançar. Ela se resolveu, o nome do Senhor ser glorificado. Nós queremos fugir dos problemas, porque o nosso medo faz com que a gente ou fuja ou avance. Isso, o sistema nervoso da gente faz isso. Então, tem um sistema de fuga e de ataque. Então, de recuar e de avançar. O que a gente vai fazer? Nós vamos fugir ou nós vamos avançar? Precisamos avançar, mas a gente não pode avançar de qualquer jeito. O Senhor diz assim, diga ao povo que marche. Aí eu quero perguntar para você nessa noite. Você tem marchado no seu quarto em oração? Você tem entrado em guerra espiritual dentro do seu quarto, pela sua vida espiritual, por aqueles que estão dentro da sua casa e precisam de libertação? O Senhor está dizendo, está na hora de levantar, meu povo, para marchar dentro do quarto, para marchar em oração. Mas meu quarto é apertadinho. Mas, Senhor, eu estou aqui marchando, ó. Faz de conta, Senhor, que eu estou marchando, caminhando um longo trajeto aqui no meu quarto. Meu quarto é pequenininho, mas eu estou marchando. O Senhor quer que nós marchemos essa noite. O Senhor quer que a gente se coloque numa posição de soldados guerreiros. Que quando o Senhor diz aqui para o povo, diga ao povo que marche, ele está dizendo, vocês são meus soldados, mas eu sou o seu general de guerra. Queridos, a gente só vai fazer valer o poder do general de guerra se a gente marchar. Mas eu vou deixar o general botar ali, escrever um memorando, dizer assim, está decidido. Nenhuma bênção vai chegar na nossa vida se a gente não fizer a nossa parte. Nenhuma. Então, tem posições que nós precisamos tomar. A palavra se chama oração. Orar, mas também ter ação. Deus está falando comigo e com você nessa noite. Está na hora de marchar no quarto. Está na hora de você entrar em oração dentro da sua casa, marchar mesmo, espiritualmente, pisar na cabeça do inimigo.
Gente, é ato profético. Nós fizemos as nossas caixinhas. Eu oro pela minha caixinha todos os dias. E o Senhor não me deixa esquecer. E eu profetizo as minhas 3 profecias lá. Ela está caminhando. Eu estou vendo o Senhor trabalhando. Você está vendo o Senhor trabalhando na sua caixinha profética? Observe. Continua marchando. Então, Senhor, nesse momento que eu estou marchando, eu estou pisando na cabeça dos inimigos que se levantam na minha família, que se levantam contra a minha vida, que se levantam contra a minha prosperidade, que o Senhor tem me dado, espiritual e financeira. Senhor, estou marchando, quebrando todo laço, todo embaraço. Nós precisamos ser proféticos, queridos. Porque o laço do passarinheiro está ali no Salmo 91. E o Senhor diz que ele nos livra, mas ele só vai livrar aquele que está, escondido, lá no esconderijo do Altíssimo. Então, se não tem uma relação com o general de guerra, não adianta você marchar para quebrar o laço do passarinheiro, porque você não tem autoridade. E toda autoridade nos foi dada. Mas a parte do Senhor é, toda arma forjada, ele destrói. Mas toda palavra lançada, a gente destrói, quebrando ela, anulando ela, no poder do nome de Jesus. Precisamos nos apropriar disso, porque às vezes a gente está em situações que persistem, porque a gente ainda não se posicionou. Senhor, por que a vida de fulano se resolveu e a minha não se resolveu? Inevitavelmente a gente compara. Por que fulano está assim, desse jeito? É tão espiritual, às vezes é tão espiritual que o outro critica, porque não consegue chegar naquele ponto. E para que isso tudo? Tanta espiritualidade. Sabe por quê, queridos? Porque a espiritualidade do outro é a intimidade do outro com Deus. E aí, às vezes, nos incomoda. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua forma de ter a sua intimidade e manifestar isso diante do Senhor. No seu quarto, na igreja, no ambiente onde você trabalha, por onde você passar. No seu vale de decisão, você pode sentir medo, mas o Senhor está dizendo nessa noite para a gente, vamos nos levantar, vamos marchar, vamos profetizar. Se as águas do mar, elas não se abrirem, Jesus disse que ele também está ali, vou te segurar pela mão e você vai passar por cima das águas. Sabe, queridos? E o Senhor diz assim, ele não está acreditando que eu vou abrir o mar. Então, Jesus, vamos ensinar para eles também que ele pode passar por cima do mar. Isso é misericórdia de Deus. Sabe quando a gente não enxerga uma possibilidade de um milagre maravilhoso acontecer nas nossas vidas e ter libertação, e ter salvação, e ter transformação no nosso meio, no nosso ambiente familiar? Deus está pedindo para eu trazer para a família, trazer para a família. Se a gente não acredita que um mar pode se abrir, o Senhor diz assim, pela minha misericórdia, vamos acreditar que você pode passar por cima da água? Os livramentos, eles existem, porque as misericórdias do Senhor, amados, oh meu Deus, elas se renovam. E não é palavra, não é palavra perdida, não. A gente precisa se apropriar, porque quando a gente olha, essa semana eu vim cantando no carro, porque eu só ando assim com o carro, as meninas sabem, só ando com o carro nas alturas, eu viajando no som. E aí eu estava tão empolgada, voltando, eu saindo daqui da igreja, indo para casa. Aí quando eu pego um retorno que vai subir para o meu bairro, ali em Estela Maris, que a gente pega aquele retornozinho que tem São Cristóvão, aí volta para Lauro e sobe Estela Maris. Quando eu peguei o retorno para poder jogar para a esquerda para subir Estela Maris, rapaz, veio um ônibus virado na tampa da panela de pressão, passou por dijum de mim, o carro é todo largo. Eu senti o carro fazer assim, Eu disse assim, isso foi livramento do Senhor. Porque assim, por mais que eu estivesse adorando, eu tive vacilo, porque eu estava me distraindo. Eu estou cantando, que delícia. Mas, nessa distração, eu podia ter tido um acidente, ele podia sair comendo um lado do ônibus velho. Ia comer o lado do meu carro todo. E depois, o prejuízo era quem? Era meu. Mas eu vi ali o grande livramento do Senhor. E aí eu disse assim, Senhor, muito obrigado pelo livramento, mas eu vou continuar cantando, porque eu vou continuar adorando ao Senhor. Mas agora em estado de vigilância. A gente precisa vigiar. As tentações, elas estão aí. Imagine esse momento agora de festa do mundo, as tentações estão aí. Tem pessoas que elas estão fragilizadas no Evangelho,
estão fragilizadas, enfraquecidas, não estão alimentadas na palavra, e elas vão só dar uma olhadinha. E quando ela vai dar só uma olhadinha, ela deixa se contaminar. E eu não vou trazer só para o carnaval, não, queridos, mas eu vou trazer para todo um ambiente que a gente pode sofrer tentações. E elas começam aqui, ó. E quando o Satanás percebe que a gente é vulnerável naquela área, ele vem e joga a gente no vale. E quando joga a gente no vale, Deus está dizendo, você está no vale, mas eu estou com você, meu filho. Você está no vale, mas eu estou com você, minha filha. Eu estou aqui para poder te ajudar, mas eu preciso que você se levante e marche. E aí ele disse, né? Aí o Senhor disse para Moisés, levanta tu a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco, guardado, protegido, sem nenhum dano. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus está dizendo aqui, ó, você vai passar pelo vale, você vai passar comigo, você vai marchar, eu vou abrir espaço para você passar e você não vai ser atingido. Se passarem pelas águas, vocês não se afogarão, se passar pelo fogo, você não se queimará, porque o Senhor é conosco. Então, quando a gente entende que a palavra, ela se manifesta em nós, nos guardando e também a gente profetizando para que o mal não nos alcance, a gente caminha, amigos. A gente avança e o nome do Senhor é glorificado. Mas não vamos deixar de ter problemas. Hoje foi ministrado Josué depois da morte de Moisés. Moisés aqui está enfrentando uma parada difícil. O povo estava lá, ó, mas ele estava firme no Senhor. Ele vacilou lá na frente, mais na frente. A gente vai ter um outro momento para poder ministrar sobre isso também. Então, Moisés, nesse momento, ele estava firme no Senhor. E o Senhor disse assim, ó, pega a vara. O que é essa vara? Aí eu anotei aqui, né? A força e o poder de Deus. Estava nas mãos de Moisés. Você, cada um de você aqui essa noite é um Moisés dentro de casa. Então, se os outros não podem se levantar para marchar, que seja você a se levantar para marchar. Se posicione. Queridos, casta de demônio, o Senhor está mandando dizer aqui nessa noite, só sai com jejum e oração. E quando a bandeja vem, né, Su? Aí você esquece. Ai, meu Deus, tira da boca. Meu Deus, me perdoe. Sabe por quê, queridos? Porque o diabo sabe onde é o nosso ponto fraco. Meu ponto fraco é a carne, é um churrasco. Vou colocar aqui como exemplo. Estou no jejum. Aí o que é que aparece na sua frente? Só aparece convite para ir comer churrasco. É difícil, né? Mas o Senhor, Ele nos conclama essa noite a entrarmos numa guerra espiritual pela nossa família, com jejum e oração. Essa é a marcha que o Senhor quer que você tenha dentro da sua casa. Você é um Moisés dentro da sua casa. Você é um representante do Senhor com poder, com a vara na mão, para poder marchar e profetizar dentro da sua casa. Queridos, cada um tem o seu mistério com o Senhor. Eu tenho os meus mistérios com o Senhor, os meus mistérios proféticos e os meus movimentos dentro da minha casa, com as minhas gavetas, com as minhas paredes, com os meus alimentos. Cada um tem o seu mistério. Isso é bobagem. Não, queridos. Porque quando aquele jovem estava endemoniado e foi a Jesus, sabe o que os demônios disseram? Deixa a gente entrar nos porcos. Eles podem entrar em qualquer lugar quando acha legalidade. Então, se eles entram em qualquer lugar quando acha legalidade, a gente tem autoridade para poder expulsar. Senhor, se tem alguém, alguma sombra, de vez em quando eu vi a sombra lá em casa, pensa que eu ficava assombrada com a sombra? Eu dizia assim, Senhor, eu não aceito eu estar enxergando esses vultos passeando pela minha casa. E aí eu comecei a orar, tocando em todas as paredes, pensa, andando lá em casa, tocando todas as paredes. E aí eu profetizei, Senhor, todas as minhas orações, sejam elas pensadas, sejam elas faladas, elas vão ficar impregnadas nas paredes da minha casa, para quando o inimigo tentar entrar, ele ouvir o eco das minhas orações e ele bater em retirada. É um ato profético. É a minha fé. Mas como é a sua fé diante de Deus? O que é que ele está ministrando no seu coração? Dentro do seu vale, levante e marche. O que está difícil? Tem feito você chorar, tem feito você se desanimar, e até mesmo você se arrependeu porque fez aquilo. Deus está dizendo nessa noite, se levante e marche, porque eu tenho vitória para a sua vida. E aí ele diz aqui, e os egípcios,
Eis que endurecei o coração dos egípcios, para que entrem nele e atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, todos os seus carros, todos os seus cavaleiros, principados e potestades, queridos. Demônios que perturbam a vida do crente. Porque Satanás não está preocupado com quem está lá, porque já é dele. Satanás está preocupado com quem está buscando. Mas tem gente que pode estar dentro da igreja, mas está fora da presença. Satanás não se preocupa com isso, não. Deixa ele lá na igreja, porque ele está se enganando, achando que está sendo crente. Eu estou preocupado com quem está buscando. Eu estou preocupado com quem está se fortalecendo. Porque eu quero que ele perca, para não ganhar alma, para não dar exemplo, para não dar testemunho. Eu quero é esse. Então a gente tem que fazer uma reflexão de quem é a gente diante do Senhor e batalhar as nossas batalhas com o nosso general de guerra. Quando o Senhor chega na nossa vida, ele nos limpa. Através da palavra dele, a gente vai sendo transformado, a gente vai sendo liberto. E aí vem a habitação do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas quando a gente cai e começa a pecar, o Espírito Santo se afasta, e aquela casa toda limpinha. A palavra de Deus diz assim: e vieram 7 demônios piores do que o primeiro. Vamos lá, a casa está vazia. Olha lá aquela vida, estava na minha presença, estava fazendo tudo tão bonitinho, estava tão direitinho, estava tão direitinha. Olha para lá, está errando, ó. Saiu o Espírito Santo, vamos entrar, aproveitar a oportunidade. Brechas. Brechas. E aí, quando entram esses demônios, é pior do que o primeiro, é mais difícil de libertar, porque já entra num costume, num vício do pecado e acha que, não, mas eu estou indo para a igreja. Me perdoe a sinceridade. O seu vale não vai ter prosperidade. O mar não vai se abrir, ninguém vai atravessar por cima do mar, porque não está tendo o quê? Comunhão com o Todo-Poderoso, com o nosso general de guerra. Você tem vale nessa noite? Você está com medo nesse vale que você está vivendo? Hoje é dia de você manifestar a sua coragem em Cristo Jesus. E se nessa noite você precisa, vou pedir para os meus pastores virem aqui na frente, amém? E se nessa noite o seu vale está difícil, tu está com medo, o medo está maior do que a coragem, e a gente sabe que a coragem só pode se manifestar, aleluia, na presença do medo. Vem aqui na frente para que você possa receber uma oração, para ser fortalecido no vale da sua dor, no vale da indecisão. É o vale da decisão. Hoje é dia de você decidir, dentro do seu vale, se posicionar como um servo, um soldado do Senhor, para que seu general de guerra, ele possa vir e travar a sua batalha e você receber a sua vitória em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe nessa noite. Glória a Deus. Deixa eu falar algo para vocês rapidinho. Eu estava no carro, cheguei hoje no trabalho muito cedo, saí de Guarajuba umas 6 da manhã, e eu vi ouvindo uma rádio que é da Universal. E eles dizendo assim: carnaval é espiritual. Porque todo o império das trevas está sendo invocado para destruir vidas. E eles vão falando toda aquela situação. Então nós vamos orar aqui todos os dias. A igreja vai ficar aberta de dia e de noite, em oração o tempo todo. Porque nós estamos em batalha espiritual. Eu assim, analisando, a gente fala, eu creio que é universal, não sei o quê. Mas olha o posicionamento da igreja. Estamos numa batalha. Gente, nós não estamos em descanso. Eu falei aqui, desde aquele período, jejum, armaduras espirituais, eu continuo. Estou buscando. Mas eu não posso obrigar ninguém a fazer. Agora, sem revestimento, como é que a gente vai para a guerra? Nós estamos em guerra. Isso é fato. O mundo espiritual é real. Ele não dorme. Ele é diuturno. A gente vai dormir e o diabo continua trabalhando. Só que a gente precisa tomar um posicionamento certo. A gente ouve a ministração dessa. A gente tem que guardar a palavra dizendo, eu vou agir assim, essa palavra foi direcionada, foi instrução, eu vou trabalhar com ela, eu vou agir com ela.
fui ministrado. Eu fico ali orando, intercedendo e prestando atenção. Deus falou comigo, Deus me orientou. Eu tenho que agora me posicionar, orando por essa palavra e agindo segundo ela, e orando, e orando, e orando. Não podemos baixar a guarda. É por isso que a gente fala que às vezes a pessoa pensa que está fazendo cristã, não. O crente, recebi uma seta do diabo. Por que recebeu? Porque baixou o escudo da fé. O escudo está embaixo. O escudo é para defender, ó, proteger. Aí vacila, toma a pancada. Como a missionária falou, o diabo está preocupado com quem está lá fora, não. Lá já é dele. É quem está buscando. E quem está buscando tem que estar em vigilância, atento. Amém? Então você deu um passo de fé, você veio aqui à frente porque você creu. Nós temos que usar fé. Fé foi a ferramenta que Deus nos deu para agir. Agir. E nós temos que agir abrindo a boca e tomando atitude. Marchando mesmo. Faça isso. Unja sua casa, unja seus filhos, unja seu carro e profetiza. O cara contou um testemunho. A mulher chegou, preste atenção. Chegou e recebeu a notícia de um trabalho de macumba lá que fizeram com a família dela. E ela pegou o óleo ungido e mergulhou o nome da pessoa dentro do óleo. E a família que não sabia de nada, que era alguém da família que tinha feito, ligou. Senhor, olha, se você botou o nome em algum óleo aí, porque a gente não consegue mais fazer nada aqui. Porque o óleo consagrado ao Senhor é o símbolo do Espírito Santo. E quando nós oramos, nós consagramos diante do altar do Senhor, ele é liberado o poder do Espírito pelo poder da palavra que nós liberamos. Há poder na palavra que nós liberamos a palavra de Deus, do Deus vivo todo-poderoso. Não é qualquer palavra. Aqui foi ministrada a palavra do Deus vivo, a palavra que é viva e eficaz, a palavra que é Espírito e é vida, a palavra que opera. Então o cara liberou ali, botou o nome, acabou, irmão. Está na proteção de Deus. Tentaram fazer, não deu certo lá o negócio. E o diabo mesmo falou. A pessoa ligar e disse, olha, você fez o que aí, que aqui não tem mais, já está consagrado. Então a gente tem que ter atos proféticos mesmo. Chega em casa, chega na porta, vai entrando, ia botando na mão, ia profetizando, ia abençoando. Já, meu Deus, está muito difícil. Aí começa a fazer o coro com o diabo, e se o casamento tem problema, aí começa a falar do casamento, começa a falar daquilo, e começa a falar. E não é isso que a gente tem que falar. É o contrário. Pode estar pior a tempestade. Vai vir a bonança, profetiza, fala a coisa certa, em nome de Jesus. Amém? Eu pedi o pastor para orar, por favor. Coloque a sua fé em ação. Amém? É a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra foi pregada. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Pai, está aqui a tua igreja. Partícula da tua igreja. Senhor, que veio nesta noite aqui para ouvir a tua palavra, para entoar louvores ao teu nome, para dizer que só o Senhor é o nosso Deus, que não existe outro. Mas às vezes, Pai, aparece um mar diante de nós e parece impossível da gente conseguir atravessar esse mar, porque a nossa fé, às vezes, ela é tão pequena, Senhor, tão pequena que ela não é capaz de alcançar as nossas petições. Mas nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, aquele que morreu ali na cruz do Calvário, aquele que disse que tudo estava consumado, estava pronto, estava acabado, terminado, conquistado. Deus, aquele papel que era contrário a nós foi cravado ali na cruz do Calvário. E nós repreendemos agora, Senhor, tudo e quaisquer seta lançada contra este povo, contra esta igreja, contra essas famílias, Senhor. Ó Deus, aumenta a nossa fé, aumenta o nosso amor, aumenta a nossa esperança, meu Pai. Senhor, que possamos tomar o escudo, ó Pai, para nos proteger contra os dados inflamados do maligno. Senhor, se nós não conseguimos abrir este mar, Senhor, faça-nos passar por cima.
E que lá na frente, Senhor, aleluias, Deus, nós possamos olhar para trás e dizer: só o Senhor é Deus. Não existe algo, não existe alguém mais poderoso do que o Senhor. E nós entregamos nesta noite, Pai, cada um dos teus servos que está aqui, Pai. Senhor, não pelas minhas palavras, não pela minha oração, mas pela fé de cada um deles que ouviu a tua palavra nesta noite. Saia daqui, meu Deus, transformado, revigorado, com as suas forças renovadas, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, penetra dentro de cada coração, dentro de cada vida, coloca certeza, coloca, Deus, ó Deus, firmeza em cada coração, em cada oração que eles estão fazendo agora. Senhor, ao chegar em casa, algo de diferente possa acontecer, ó Deus, e o nome do Senhor será glorificado através de cada vida, porque nós queremos assim, Pai, e nós oramos a Ti agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém? Poder sentar. Nós teremos os nossos cultos normais. Nós não vamos recuar, nós vamos avançar. Domingo pela manhã temos a escola bíblica.